Boa noite. Boa noite. Para evitar CPI, o ministro da Fazenda e a presidente da Petrobras vão explicar no Congresso como foi a compra da refinaria nos Estados Unidos. Condenado no STF, deputado federal Asdrubal Bentes, do PMDB, renuncia para não ser cassado. Passeata do sem-teto engarrafa o trânsito no centro. O prefeito Haddad desce do gabinete, sobe no caminhão de som e discursa para os manifestantes. Novas imagens podem ajudar a polícia a identificar o esquartejador de Higienópolis. A vítima ainda é desconhecida. Pesquisa mostra que jovens brasileiros estão bebendo cada vez mais cedo e que muitos não usam camisinha. O mistério do avião da Malaysian Airlines. Satélites encontraram mais de 100 objetos flutuando no Oceano Índico. Centenas de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto protestaram hoje pela manhã em importantes vias de São Paulo contra a falta de moradia. Um grupo se dirigiu para a Prefeitura de São Paulo e outro chegou a bloquear a rodovia Anhanguera, em Osasco. Os Sem Teto bloquearam por volta das 7 da manhã a rodovia Anhanguera, em Osasco, na Grande São Paulo. Os manifestantes colocaram fogo em pneus para impedir o trânsito na via. Eles pedem que a Prefeitura de Osasco assine um convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Na zona oeste de São Paulo, outro grupo de sem-teto se concentrou no Largo da Batata. Cristiane mora desde novembro do ano passado no terreno batizado de Vila Nova Palestina, uma das maiores invasões da capital, com 8.000 famílias. Por decreto, no local seria construído um parque, mas os manifestantes pedem que o prefeito revogue a decisão e destine a área para habitação. Tenho 2 filhos pequenos e ou eu trabalho para sustentar meus filhos ou eu pago aluguel. Eu estou numa situação muito difícil. Várias ocupações e cada qual tem a sua questão. Nós temos aqui problema de despejo, no caso da ocupação Dona Dera, temos o decreto da Vila Nova Palestina que foi comprometido que seria revogado há 2 meses atrás e não foi. Nós temos projetos que estão parados na SEAB desde o ano passado e não andam, não tem retornos de desapropriação de terrenos para empreendimentos. Então, é um conjunto de reivindicações. Para chegar à Prefeitura de São Paulo, os manifestantes bloquearam as avenidas Brigadeiro Faria Lima, Rebouças, a Rua da Consolação e o Viaduto do Chá. O trânsito nessas vias ficou complicado. Segundo a Polícia Militar, o ato reuniu 4.000 pessoas, diferente do número divulgado pela organização do movimento, que calculou cerca de 10.000 manifestantes. 300 PMs acompanharam o ato, mas não houve registro de incidentes. Depois de 2 horas de passeata, os manifestantes chegam aqui ao prédio da Prefeitura de São Paulo, onde alguns representantes do movimento vão conversar com o secretário de governo e também com o secretário de habitação. Mas a intenção do grupo é que eles sejam ouvidos também pelo prefeito Fernando Haddad. A reunião foi a portas fechadas. Depois de 3 horas, o resultado do encontro foi divulgado aos manifestantes pelo próprio prefeito. Ficou decidido nessa reunião que nós revogaremos o decreto de utilidade pública da área, tão logo a Câmara aprove o plano diretor e demarque a área como zona especial de interesse social. Ao marcar na área como ZEIS, zona especial de interesse social, nós poderemos compatibilizar a questão ambiental com a criação do parque, com a produção de moradia, de forma equilibrada. De lá, os manifestantes seguiram para a Câmara Municipal. E na Câmara, os manifestantes pediram agilidade na votação do plano diretor, apresentado hoje na Casa. Com um carro de som, os manifestantes bloquearam os 2 sentidos do viaduto Jacareí. O presidente da Câmara, José Américo, afirmou que o projeto deve ser concluído até maio. Sem nenhuma dúvida, até o começo de maio, até o dia 10 de maio, na pior das hipóteses, nós vamos estar com o plano, aliás, com a revisão do plano pronta. O calendário é muito tranquilo, a gente consegue cumprir esse calendário e São Paulo, se Deus quiser, vai ter o seu novo plano diretor. O plano diretor é o conjunto de regras urbanísticas que vai orientar o crescimento da cidade. A principal aposta é aumentar o número de pessoas morando perto de corredores e linhas de metrô. É uma proposta articulada de desenvolvimento econômico, que também está levando o emprego para próximo de onde as pessoas moram. Essa é uma diretriz fundamental
porque com isso nós vamos reduzir o tempo de viagem, vamos ganhar tempo de vida, né, para toda a população. O plano diretor deve ser feito pelo menos a cada 10 anos. O último foi em 2002, na gestão Marta Suplicy. Houve uma tentativa de revisão em 2006, mas o processo foi considerado pouco transparente e foi paralisado por diversos questionamentos judiciais. A maior polêmica do atual projeto é a construção dos próximos prédios na cidade de São Paulo. Se aprovado, os novos edifícios fora da região central devem ter no máximo 25 metros de altura, o equivalente a 8 andares. O plano diretor traz diversos temas. Um deles prevê rua 24 horas no centro. O conceito do distrito criativo, proposto pelo vereador Andréa Matarazzo, do PSDB, estabelece a concessão de benefícios fiscais a empresários na área cultural instalados nos distritos da região central. Existe no mundo todo, né? Não é uma invenção. São Paulo é um grande produtor de economia criativa. Então você tem regiões da cidade, por que não começar pelo centro como modelo, onde você já tem tanto atividades de lazer como atividades culturais, como até áreas de design, de moda, uma série de coisas que são consideradas economia criativa, que você direciona elas para lugares específicos da cidade. E na Avenida Paulista, a União Estadual dos Estudantes de São Paulo organizou um protesto por mais qualidade no ensino e melhorias no transporte público. A presidente da entidade é filiada ao PCdoB. A manifestação teve início ao meio-dia no vão livre do MASP. Os jovens protestavam a favor de melhorias nas ETECs e FATECs e no transporte público de São Paulo. Além disso, os estudantes ainda criticavam a gestão do governador Geraldo Alckmin. Segundo a presidente da União Estadual dos Estudantes, Karina Vitral, a capital paulista necessita de uma CPI para apurar toda a corrupção existente no transporte público. Após passar pela Avenida Paulista, o grupo seguiu em direção à Assembleia Legislativa do Estado para pressionar a abertura de uma possível CPI. Novas imagens podem ajudar a polícia a identificar o criminoso que esquartejou um corpo e deixou os pedaços em sacos plásticos no bairro de Higienópolis. A vítima ainda não foi identificada. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem vestindo blusa, bermuda, chinelo e óculos escuros. Ele aparenta ter menos de 30 anos. É o mesmo homem que aparece nas imagens de outra câmera divulgadas pela polícia no começo da semana. A perícia encontrou uma digital em um dos sacos com as partes do corpo, mas ela está borrada. Como a cabeça não foi encontrada e as pontas dos dedos foram cortadas, a polícia pediu um exame de DNA para tentar identificar o homem morto. Também foi confirmado que o sapato e o título de eleitor que haviam sido achados perto do corpo não são da vítima. A taxa de negros mortos em ações policiais é 3 vezes maior que a de brancos em São Paulo. É o que mostra a prévia de um estudo da Universidade Federal de São Carlos que será divulgado oficialmente no dia 2 de abril. A pesquisa revela que 61% das vítimas da polícia do estado são negras. Desse total, 97% são homens e 77% têm idade entre 15 e 29 anos. O estudo também compara as mortes por 100 mil habitantes em ações policiais. O índice entre negros fica em 1,4. Já entre brancos, o patamar é de meio ponto. Em relação ao número de prisões, outra disparidade. A cada 100 mil habitantes, a taxa fica em 35 entre os negros e 14 entre os brancos. O governador Geraldo Alckmin disse desconhecer qualquer tipo de atitude discriminatória nas ações e que a Polícia Paulista é preparada e faz cumprir a lei com respeito às pessoas. Já a Secretaria da Segurança Pública disse que não teve acesso à metodologia da pesquisa, mas que os dados serão avaliados pelas polícias do estado. No Teatro Municipal, artistas de circo de São Paulo se preparam para uma noite de gala em comemoração do Dia do Circo. A repórter Carla Rodeiro está no teatro e acompanha os preparativos para a festa. Carla? O espetáculo de logo mais vai reunir no palco 40 artistas de alguns dos circos mais tradicionais de São Paulo e também artistas das novas gerações. Essas imagens que você está vendo foram gravadas agora há pouco durante o ensaio geral. São malabaristas, equilibristas, mágicos, palhaços que vão juntos narrar a trajetória da chamada Nave Louca do Circo. Apresentação costurada por música ao vivo e poesia.
Bem, a noite de gala, esta noite de gala aqui no Teatro Municipal de São Paulo é para comemorar o Dia Nacional do Circo, festejado em 27 de março, amanhã. O espetáculo é de graça e começa daqui a pouco às 8 horas. É com vocês. Muito obrigado, Carla. Nos Estados Unidos, um vídeo amador registrou um resgate de um operário preso em um prédio em chamas. O incêndio começou no último andar do edifício que ainda estava em construção em Houston, no Texas. O homem ficou na sacada esperando por resgate, mas como o fogo ficava cada vez mais forte, ele pegou impulso e pulou para o andar de baixo. Lentamente, os bombeiros conseguem se aproximar e o homem é salvo. Instantes depois, parte da parede ao lado deles desaba. Oh, no, my God! As causas do incêndio estão sendo investigadas. E um outro vídeo mostra o momento exato em que um trem descarrila nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na segunda-feira em um aeroporto de Chicago. O vídeo divulgado no YouTube mostra o exato momento em que o trem com 8 vagões descarrila no Aeroporto Internacional de O'Hare. A locomotiva sai dos trilhos na última parada, sobe na plataforma e só para após atingir as escadas da estação. 32 pessoas ficaram feridas no acidente. A quarta-feira foi de sol e chuva fraca no litoral e no Vale do Paraíba. Já aqui na capital, o dia foi de sol com temperaturas amenas que não passaram dos 25 graus essa tarde. Agora à noite, com ar mais úmido, pode garoar em algumas áreas da cidade, mas de forma bem isolada. Vamos ver em detalhes a previsão para amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. Quinta-feira de muita chuva no norte do Brasil e de tempo firme no sul do país. Uma massa de ar seco toma conta do interior da região sul e só há previsão de chuva na costa. Já aqui no sudeste, chove a qualquer hora no litoral e a partir da tarde nas demais regiões, principalmente no oeste de Minas Gerais. Já do centro-norte do Mato Grosso do Sul ao norte do Brasil, o tempo fica bastante abafado e pode chover forte. No nordeste, só não chove entre o recôncavo baiano e o estado do Ceará. Dia de sol e máxima de 31 graus em Maceió e 33 em Fortaleza. Em Florianópolis faz friozinho de madrugada, mas a máxima chega aos 27 graus à tarde. Aqui em São Paulo, o tempo fica aberto, com temperaturas em elevação na maior parte do estado. Com o calor, algumas nuvens mais carregadas se formam à tarde e pode chover de forma rápida e bem pontual. No centro-oeste, as temperaturas passam dos 30 graus, chegando aos 34 em Votuporanga. No litoral, o sol até aparece, mas pode chover fraco a qualquer hora, máxima de 28 graus. Aqui na Grande São Paulo, pode chuviscar à tarde. Amanhã, máxima de 27 graus. Na sexta, a máxima sobe para 29. E no sábado, dia de sol, céu azul e calor de 30 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Câmara aprova convite para ministro da Fazenda Guido Mantega e ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Eles devem falar sobre a compra da refinaria de Pasadena. Severo foi apontado pela presidente Dilma Rousseff como responsável pelo relatório que teria levado ao erro na compra da refinaria de Pasadena em 2006. Na época, Dilma, que autorizou o negócio, era presidente do Conselho de Administração da estatal e Nestor Severo era o diretor da área internacional da Petrobras. Já a justificativa para o convite de Guido Mantega é o fato de que o ministro ocupa o atual comando do Conselho da estatal. Em entrevista ao jornal Globo, a presidente da Petrobras, Graça Foster, anunciou a criação de uma comissão para apurar a compra da refinaria de Pasadena e o envolvimento do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, que foi preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. O objetivo é fazer uma devassa em atas de reunião e contratos ligados à refinaria. A executiva se disse surpresa ao saber da existência de um comitê de proprietários de Pasadena, no qual Paulo Roberto era representante da Petrobras. De acordo com Foster, a comissão será formada por gerentes executivos da estatal, nomeados por ela.
Além das convocações no Congresso, a oposição corre contra o tempo para colher assinaturas para a criação da CPI da Petrobras. Para isso, é necessário ter o apoio de 27 senadores de 171 deputados. Para o presidente do Senado, que é contrário à CPI, a comissão parlamentar de inquérito pode virar palanque eleitoral. A CPI só se justifica quando os canais normais de investigação estão emperrados. Não é o caso. As coisas estão sendo todas investigadas, nós precisamos cobrar o andamento da investigação. Fazer uma CPI agora seria erguer um palanque eletrônico em pleno período eleitoral, em cima da Petrobras. Isso não seria bom para o Brasil. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que acertou as datas nas quais a presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, darão explicações à casa sobre a compra da refinaria de Pasadena. A chefe da petroleira participará de audiência dia 8 de abril e o ministro no dia 15. Ambos foram convidados e não convocados a prestar esclarecimentos, o que significa que eles não têm obrigação de ir à Câmara. Deputado Asdrubal Bentes, do PMDB, decide renunciar ao cargo. Ele anunciou a decisão poucas horas antes da mesa diretora da Câmara dos Deputados decidir sobre a abertura de um processo de cassação. O parlamentar foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão por oferecer cirurgias de laqueadura em troca de votos. O caso teria acontecido durante disputa pela Prefeitura de Marabá, no Pará, em 2004. Asdrubal Bentes vai cumprir a pena em regime domiciliar. Presidente Dilma Rousseff comemora a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que define direitos e deveres de usuários e provedores de serviços de internet, conhecido como Marco Civil da Internet. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a proposta deve ser votada em breve na casa. Em seu Twitter oficial, a presidente Dilma escreveu que o Marco Civil é uma ferramenta da liberdade de expressão, da privacidade do indivíduo e do respeito aos direitos humanos, e que a aprovação do Marco Civil da Internet pela Câmara dos Deputados é uma vitória de toda a sociedade brasileira. Depois de meses de impasse, a Câmara aprovou o projeto ontem à noite em votação simbólica, com a ajuda de partidos que até a semana passada ameaçavam derrotar a proposta. Com a mudança, não será mais exigido o uso de data centers no Brasil para armazenamento de dados e a regulamentação por decreto da neutralidade da rede deverá seguir os parâmetros estabelecidos na lei, conforme previsto na Constituição. Mas para entrar em vigor, o Marco Civil ainda precisa ser aprovado pelo Senado. O presidente da Casa, Renan Calheiros, afirmou que o projeto, que ficou 3 anos na Câmara, será votado em um curto espaço de tempo. Depois de passar pelo Senado, o texto precisa ser sancionado pela presidente Dilma. A USP Leste confirma o início das aulas para a próxima segunda-feira, dia 31. O ano letivo já deveria ter começado em 17 de fevereiro. As turmas serão alocadas provisoriamente na Unicid Tatuapé, FATEC Tatuapé e em outras unidades da USP. O campus leste da USP está interditado desde janeiro por contaminação do solo. Antes de abrigar a universidade, a área funcionava como um aterro sanitário e, segundo laudos do Ministério Público, há uma grande concentração de gás metano no solo, o que pode causar explosões. As aulas no campus já foram suspensas 2 vezes. No final de fevereiro, a Justiça deu um prazo de 40 dias para que a instituição resolvesse os problemas. A USP informou que contratou uma empresa de consultoria ambiental para estudar e implantar um sistema de extração do gás tóxico. São descartadas por dia em São Paulo 34 milhões de bitucas de cigarro. Um projeto está transformando essa montanha de lixo em produtos novos através da reciclagem. E a ideia começou com uma campanha na internet. A campanha foi apenas o começo de uma cadeia que vem sensibilizando empresas e até fumantes. O objetivo é incentivar a separação e a reciclagem das bitucas de cigarro. Tudo que é pequenininho o pessoal pensa que não tem problema, então é o papelzinho de bala, é o chicletinho, e a bituca de cigarro é um baita representante desse tal do microlixo, né? Tem estudos que dizem que é o lixo mais comum do mundo. Uma
pesquisa do Datafolha aponta que cerca de 21% dos paulistanos são fumantes. A ONG estima que sejam descartadas cerca de 34 milhões de bitucas de cigarro por dia na cidade. Volume suficiente para encher um apartamento de 70 metros quadrados. E o pior, a maioria fica no chão. Bituca tem um monte de contaminantes, né? Na verdade, um monte de substâncias que são tóxicas e que contaminam o solo, que contaminam a água e que causam morte de uma série de animais marinhos silvestres por engolimento, né? Para isso, a rede conta com o trabalho dos ciclistas courriers. Eles são responsáveis por coletar as bitucas separadas pelas empresas e faculdades que participam do projeto. Danilo trabalha com os bike fretistas há 4 anos e há 2 abraçou a coleta de bitucas. Tem muito a ver com nossa iniciativa, né, de conscientizar as pessoas a tomar atitudes mais sustentáveis. Hoje são cerca de 30 bikers, os ciclistas que trabalham aqui com Danilo, e um deles é o seu Osvaldo. São 66 anos de bike e agora com uma proposta bem interessante, né, de trabalhar com isso. O senhor gostou? Adorei. A gente abraça, se dedica e estamos contribuindo para o bem-estar social, bem-estar do clima, de uma maneira assim bem espontânea. Depois de cheios, os coletores de bitucas são encaminhados para a reciclagem e as pontas de cigarros viram estes papéis. E parte do material produzido pela Rede Papel Bituca vem aqui para a cooperativa Nossa Cooperarte, onde os alunos das escolas e também os jovens das comunidades da região fabricam produtos diversos, desenvolvem habilidades e garantem uma fonte de renda. A instituição trabalha com ensino fundamental para deficientes intelectuais há 26 anos. Para os jovens com dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, criou há 6 anos a cooperativa. Jovens de famílias de baixa renda também são bem-vindos. Hoje são 3 linhas de produtos, uma delas feita com o papel bituca. Foi uma surpresa, porque a gente não sabia que existia papel reciclado de bituca. Aí ele explicou todo o processo, fizemos uma parceria e deu muito certo, porque hoje tem os clientes que querem esse tipo de papel, a sustentabilidade, a gente está vendendo bastante. Caminhão desgovernado bate em ônibus, van, capota e derruba 14 postes de avenida na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. 4 pessoas morreram. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente nessa manhã, na Avenida Central de São Sebastião, no Distrito Federal. O caminhão vem em alta velocidade, bate na traseira do ônibus e em postes da via, provocando uma pequena explosão. Uma parte da cidade ficou sem energia elétrica. O veículo, que depois bateu em uma van e capotou, carregava bebidas. 2 ocupantes do caminhão morreram e o motorista foi hospitalizado. O estado dele é estável. Os outros 2 mortos foram pedestres atropelados. Várias pessoas ficaram feridas. Rússia anuncia que militares ucranianos devem deixar a região da Crimeia nos próximos dias. Os soldados e seus familiares devem deixar a península de trem, mas não poderão levar consigo armamentos. Estima-se que 80% dos homens do exército da Ucrânia que estavam na Crimeia foram incorporados voluntariamente às Forças Armadas da Rússia ou abandonaram o serviço militar. A região foi anexada ao território russo na semana passada, depois da realização de um referendo. Estados Unidos e União Europeia já estabeleceram sanções ao governo de Vladimir Putin e estudam aumentá-las. O bloco europeu ainda pretende diminuir a dependência das fontes de energia russas e, para isso, pediu ajuda aos Estados Unidos. Violência no Egito. Uma pessoa foi morta na capital Cairo em mais um dia de protestos contra a decisão judicial da corte do país. No Cairo, simpatizantes do presidente deposto Mohamed Morsi protestaram contra a condenação de mais de 500 membros da Irmandade Muçulmana. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar a confusão. De acordo com as autoridades, até agora uma morte foi confirmada e outras 9 pessoas ficaram feridas. Nas ruas de Alexandria, segunda maior cidade do país, também houve confronto entre estudantes e forças de segurança.
Na província de Latakia, principal cidade portuária da Síria, rebeldes tomam controle de uma torre de comunicação do governo. Os membros do Exército Livre da Síria são opositores do presidente Bashar al-Assad e têm efetuado constantes ataques contra o governo. No Iraque, atentado com homem-bomba mata 9 pessoas e deixa outras 20 feridas. O ataque aconteceu próximo a um posto de policiamento do Exército em Bagdá, capital do país. Ainda não foi confirmada a autoria do ataque. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Começam hoje as quartas de final do Campeonato Paulista. 3 semifinalistas serão conhecidos nesta quarta-feira. Celso Cardoso. Estela, 2 deles daqui a pouquinho, agora às 7h30, começam 2 jogos, Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro e Botafogo e Ituano em Ribeirão Preto. Às 10 da noite, é a vez do São Paulo que recebe o Penapolense no Morumbi. Uma reedição de um dos jogos das quartas de final do Paulistão no ano passado. O técnico Muricy Ramalho deve ter apenas um desfalque para a partida. O Antônio Carlos chegou misterioso para a entrevista coletiva, não querendo revelar qual seria o time titular para logo mais diante do Penapolense. O professor Muricy Ramalho deve mesmo levar a campo o que tem de melhor. A exceção é o Meia Souza contundido. Na vaga dele entra o volante Wellington. A preocupação do treinador, por enquanto, são os números do tricolor diante dos clubes que ainda seguem vivos no Paulistão. E olha que esses números não são nada bons. Derrotas para Ituano, Ponte Preta, Palmeiras e Bragantino. Empate diante do Santos e uma mísera vitória contra o Botafogo na última rodada da fase de classificação. Mesmo com esse retrospecto nada bom, São Paulo não quer estacionar diante do Penapolense nas quartas de final. E para seguir vivo no Campeonato Paulista, o elenco tricolor já sabe qual é a palavra-chave para o jogo desta quarta-feira: confiança. A gente tem que ter confiança na gente também, né? Com todo o respeito, pessoal, mas a gente vem trabalhando para isso. Estamos bem confiantes que vamos fazer uma boa partida, até porque estamos crescendo num momento bom da competição. Para a gente é um clássico, porque se a gente não passar desse, acabou o campeonato para a gente. E temos que respeitar, mas, como dizer, se impor, porque dentro de casa a gente tem quase que uma obrigação de 100% de ganhar o jogo, porque a gente está jogando em casa e nós somos um time grande. O título ainda está longe, por isso o importante agora é jogar bem e emplacar uma classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Já o Palmeiras define o futuro no Campeonato Paulista amanhã. Estádio do Pacaembu, o time palmeirense recebe o Bragantino no encerramento da fase de quartas de final. Quase 1h30 de treino fechado à imprensa. E pouco, mas muito pouco pode ser visto no Palmeiras. Apenas algumas cobranças de penalidade. Nada contra o trabalho da informação, mas sim para a gente ter a privacidade, fazer algumas situações que eram necessárias, também algumas jogadas. E, na verdade, o que nós entendemos agora nessa fase final, decisiva, é importante, que é um jogo só. E a gente sabe que se as coisas não funcionarem no que a gente pensa, tem que estar em outra situação. Kleina sabe bem do papel do treinador na hora da decisão. Lembrar do jogo único e deixar o favoritismo bem longe da academia de futebol. Para mim, os 8 que classificaram são favoritos, né? Não podemos tirar o mérito de ninguém. Esse negócio de favorito só vai se comprovar se nós tivermos dentro de campo atitude, se nós vem jogando a partida que a gente vinha fazendo no Pacaembu, com uma das melhores campanhas fora de casa, um segundo tempo que nós fizemos com o Santos. Agora, se a gente for para o mata e repetir o primeiro tempo do Botafogo, o primeiro tempo do Santos, nós não tem como nos colocar como favorito. Pela Libertadores da América, o Atlético Paranaense é o representante brasileiro em campo hoje. O Atlético, líder do Grupo 1 e que faz aniversário hoje, 90 anos de história, recebe logo mais às 10 da noite os argentinos do Vélez Sarsfield. O Furacão completa hoje 90 anos de história. Na mesma data, às 10 horas, na Vila Capanema, o time do técnico Miguel Ángel decide a liderança do Grupo 1 da Libertadores contra o Vélez Sarsfield na penúltima rodada dessa fase da competição.
Será um evento muito importante também para o Atlético, por os 90 anos. Todos devemos ter essa responsabilidade de fazer bem as coisas, de tentar o objetivo principal, que é o sucesso, que não é outra coisa que ganhar. O treinador revelou também os pontos fortes do Atlético. Da pressão, uma boa pressão alta, a intensidade, o ritmo também. Eu penso que com esses fatores podemos fazer uma boa partida. O volante Paulinho também sabe a receita da vitória. Tem que fazer o fator de casa prevalecer. Sabemos que é um jogo muito difícil e que a gente tem que primeiro ser melhor que o adversário, ser mais intenso, apresentar um futebol melhor e assim estar próximo da vitória. O clube divulgou hoje uma camisa comemorativa aos 90 anos que deve ser apresentada antes da partida de logo mais. Apenas 3.000 unidades do manto serão confeccionadas. Os atletas deixaram de lado os uniformes por uma noite e capricharam no figurino para o Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte. Os destaques da noite ficaram por conta de Sebastian Vettel e Miss Franklin. O tetracampeão de Fórmula 1 e a nadadora americana de apenas 18 anos foram consagrados os melhores atletas de 2013 na noite de ontem em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Missy Franklin foi a mulher mais nova a vencer o prêmio após conquistar 6 medalhas de ouro em uma edição do Mundial de Esportes Aquáticos. Mas essa não foi a noite do Brasil. Na categoria Melhor Equipe do Ano, a seleção brasileira ficou atrás dos alemães do Bayern de Munique e o melhor retorno de 2013 ficou com o tenista espanhol Rafael Nadal, que superou a volta de Ronaldinho Gaúcho, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Outros 2 brasileiros foram nomeados para melhor atleta de esportes radicais, a surfista Maia Gabeira e o skatista Bob Burnquist. Mas quem levou o prêmio foi o ciclista britânico de BMX, Jamie Bestwick. Thank you very much. Os outros vencedores da noite foram o motociclista Marc Marques, na categoria Revelação, a esquiadora Marie Bochet, como para-atleta do ano, e a seleção de cricket do Afeganistão, pelo espírito do esporte. Bom, e uma notícia boa, né, Celso? O Neymar voltou a marcar e pertinho da Copa do Mundo, né? Na verdade, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Vamos começar com a boa, que é justamente o Neymar não marcava gols com a camisa do Barcelona há 39 dias. E hoje já fez 2 na vitória sobre o Celta por 3-0. Agora manda ruim. 14º gol dele com a camisa do Barcelona. A ruim é que o Valdés, goleiro do Barcelona, também titular da seleção espanhola, se contundiu aos 20 minutos de jogo e deixou o campo com suspeita de rompimento dos ligamentos do joelho. A imprensa espanhola dá como certa essa contusão. Caso seja confirmado em exames, ele está fora do Barcelona e fora da Copa do Mundo, porque a recuperação leva 6 meses. Celso, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gabriel. A Unifesp traçou um raio-x sobre os jovens brasileiros. Eles continuam bebendo cada vez mais cedo e rejeitando o uso da camisinha. Mas o que chama a atenção mesmo na pesquisa é o crescimento do consumo de drogas, principalmente entre as meninas. As cenas já são comuns nos finais de semana. Jovens se reúnem em parques públicos para beber e usar drogas. Hábito confirmado pelo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado hoje pela Universidade Federal de São Paulo. O álcool entra na vida dos jovens antes mesmo dos 15 anos de idade. É o principal problema de saúde pública na adolescência, segundo os pesquisadores. O número de jovens que bebem não aumentou, mas preocupa agora é o uso abusivo, principalmente entre as meninas. Nós temos nas pesquisas no mundo inteiro vários tipos de indicadores para ver o consumo de álcool, que é o uso no último ano, e um deles que é um indicador de uso nocivo, que é o beber em binge, que não tem uma tradução muito boa, mas é o beber em excesso num período muito curto. É beber 2 doses, é como se fosse beber 2 garrafas de cerveja em 2 horas. Também são as meninas que chamam a atenção dos pesquisadores quando o assunto são drogas ilícitas. A maioria dos jovens, no geral, usa maconha, mas as garotas entre 14 e 25 anos preferem a cocaína, um comportamento incomum no mundo inteiro.
Chegou a 2% entre as meninas de 14 a 25 anos o consumo de cocaína, que é altíssimo. Porque até 25 anos o cérebro não está desenvolvido, a cocaína vai ter um efeito muito mais nocivo a longo prazo. As mulheres jovens hoje têm mais liberdade para sair, trabalham, são independentes e estão se igualando e até mesmo superando os meninos no comportamento de risco. Ao mesmo tempo, são elas as que mais sofrem as consequências. Segundo a coordenadora do levantamento, o uso de álcool e drogas mais potentes tornam as jovens mais vulneráveis. Uma em cada 4 garotas diz que anda de carona com motoristas alcoolizados. Quase 40% nunca ou quase nunca usam camisinha em relações sexuais. E mais de 12% das jovens brasileiras já tiveram um aborto natural ou provocado. A chave aí está na prevenção, está em ensinar, em educar a população e principalmente essas mulheres jovens de que a tomada de decisão delas é muito importante. Economia. A agência de classificação de risco Standard & Poor's anunciou hoje o rebaixamento da nota de 13 grandes bancos brasileiros. O anúncio acontece 2 dias depois da agência ter rebaixado a nota do Brasil de BBB para BBB-. Entre os bancos que tiveram suas notas rebaixadas estão Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A nota do Brasil foi rebaixada. Para quem presta alguma atenção nas notícias de economia, essa é a notícia da semana. Mas o que significa isso? Qual a relevância e qual o efeito prático? Isso significa que o Brasil está com menos crédito na praça, segundo uma empresa que avalia o crédito de governos e de outras empresas. Essas empresas, as chamadas agências de classificação de risco, são como um serviço de proteção ao crédito. Avaliam se um governo ou uma empresa tem bom histórico de pagamento e capacidade de pagar suas dívidas no futuro. Basicamente é isso. Ao rebaixar a nota do governo do Brasil, essa empresa de avaliação de risco quer dizer que se tornou um pouco mais arriscado nos emprestar dinheiro. No entanto, todo mundo que tem muito dinheiro, os donos do dinheiro grosso do mundo, grandes investidores, bancos e fundos, já diziam isso faz muito tempo. Como assim? De um ano e pouco para cá, os juros dos empréstimos do governo subiram, o real se desvalorizou, a bolsa caiu ainda mais. Isso quer dizer que os grandes investidores, os chamados mercados, nossos credores, já não estavam gostando da situação econômica aqui no Brasil, nos davam menos crédito. Não que eles se importem especificamente com o bem-estar econômico. Eles, os chamados mercados, estavam achando que, dados os riscos de investir no Brasil, a taxa de retorno, de lucro, não estava compensando. Melhor sendo levar o dinheiro para outro lugar. O rebaixamento da nota de crédito tem alguma relevância, claro. Primeiro, que a nota do governo muitas vezes acaba afetando a nota de empresas também, embora não necessariamente. Segundo, que esse rebaixamento coloca o Brasil mais perto da nota vermelha, vamos dizer assim. Nota vermelha significa perder o grau, a nota de investimento. Isto é, ser considerado um país um investimento especulativo, de risco alto. Vários fundos de investimento, em especial fundos de pensão, são proibidos legalmente de investir em negócios com nota vermelha. Assim, empresas brasileiras podem perder oportunidades de negócio. Terceiro e último, ser rebaixado pega mal. A imagem econômica do Brasil já não anda muito boa. Mas uma notícia ruim não ajuda. Boa noite. Greve dos agentes penitenciários. Depois da suspensão por 48 horas, o sindicato da categoria faz votação agora para decidir se vai retomar ou encerrar de vez a greve. A repórter Fernanda Azevedo está no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros e tem outras informações. Fernanda? Gabriel, os agentes penitenciários estão neste momento reunidos em assembleia aqui em frente ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Eles estão analisando as propostas que o governo do estado de São Paulo fez nesta tarde. Segundo essa proposta, não haverá desconto dos dias em greve, não haverá punição aos grevistas que agiram dentro da lei. Os eventuais excessos podem ser punidos. Também o governo ofereceu o aumento de salário para todas as 8 classes
de agentes penitenciários. Os agentes queriam a extinção de 2 classes e o reajuste para as outras 6. O governo manteve as 8 classes e ofereceu reajustes distintos para cada uma delas, de 2,6% a 12%, isso dependendo da faixa e da defasagem. A greve durou 15 dias, houve 2 dias, 48 horas aí de suspensão da greve a pedido do Ministério Público do Trabalho e agora então acontecem essas assembleias, são 20 em todo o estado e só depois de computados os resultados dessas 20 assembleias é que saberemos então se a greve foi encerrada ou se permanece. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, que nas eleições de 2010 teve menos de 1% da votação total, uma vez mais terá candidato próprio à presidência da República e a governos de estado. E para falar sobre o vigor eleitoral do partido, hoje recebemos o deputado estadual eleito pelo PSOL, Carlos Gianazzi, que está no seu 2º mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, obrigada por estar conosco. Então, a primeira questão é exatamente essa, um partido como o PSOL, que tem uma marca própria forte, entretanto, tem um tamanho menor em relação ao dos candidatos que estão tanto à presidência da República como ao governo do estado de São Paulo, muito menos tempo na televisão. Vocês insistem em ter candidatura própria, por quê? Bom, primeiro que o PSOL é um partido, Maria Lídia, programático, um partido coerente, um partido que surgiu das lutas sociais brasileiras e é um partido que faz um contraponto a essa falsa polarização que existe no Brasil. De um lado o PT e do outro lado o PSDB com seus partidos satélites, né, que vivem em volta de ambos. Então o PT é uma alternativa real e ele é um partido em crescimento hoje no Brasil, ele está aumentando. O PSOL é um partido em crescimento. Hoje nós avançamos muito nas últimas eleições, nós temos já prefeituras pelo Brasil, nós aumentamos os nossos vereadores. Mas é isso que vocês querem? Tendo candidato próprio, a possibilidade, tem mais visibilidade e tem uma possibilidade de ampliação do quadro no Legislativo? Sim, nós queremos também. O PSOL ele tem um pé nos movimentos sociais, nos movimentos populares, organizando a população e, ao mesmo tempo, nós queremos também ocupar espaços institucionais nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e nos executivos. E fazendo aliança com candidato que possa ser mais competitivo por tempo na TV, inclusive por dinheiro, captação de dinheiro, porque esteve aqui o candidato à presidência da República, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, e ele falou que ele não vai aceitar a contribuição das empresas e fica aí a indagação, como ser competitivo nesse marketing político tão oneroso, tão caro, né? E ter chance de conquista de votos pela propaganda eleitoral. Olha, nós somos totalmente contra esse negócio, esse comércio que se tornou hoje as alianças espúrias que são feitas entre os partidos políticos para que haja mais tempo de televisão. E somos também contra o financiamento privado de campanhas eleitorais, porque hoje quem domina o processo eleitoral é o poder econômico, as empreiteiras que financiam os candidatos, os bancos, as grandes empresas, as concessionárias dos mais variados governos. Então, agora nós entendemos o seguinte, que tem um setor crítico da população que é progressista e que não aceita mais isso também e que tem uma identidade muito grande com o PSOL, principalmente depois do advento das manifestações de junho de 2013. Vocês estão ligados a essas manifestações, a esses grupos? Estão participando da militância no sentido da mobilização? Sempre participamos. Vocês estão? Sim, o PSOL sempre foi um partido das ruas. Ele nasceu das ruas, ele esteve participando antes, agora das manifestações. Antes e depois das grandes manifestações.
manifestações. Lógico que nós somos contra qualquer tipo de violência, nós não temos identidade com os black blocs, nada disso. O pessoal não tem defende... identidade, mas repudia claramente? Não, nós somos totalmente contra a metodologia usada e os princípios da violência que são utilizados por esses grupos. O uso de máscara, inclusive? Não, nós não utilizamos máscaras. Não, mas vocês condenam ou vocês aceitam? Nós não condenamos ninguém, nós não condenamos. Agora, nós não utilizamos e não recomendamos que os manifestantes utilizem máscaras, porque nós participamos das grandes manifestações de cara limpa, porque nós sabemos o que nós queremos mudar o Brasil, então, mas sem violência. Agora, o PSOL é um partido das ruas, é um partido que nasceu das ruas e ele já atuava com as manifestações sociais antes das manifestações de junho. Agora, a questão da polícia, vocês foram críticos à ação policial, entretanto, a violência tem crescido nessas manifestações com depredação de bens públicos, inclusive, né? Algo que a população perde com isso. No seu entender, como é que a polícia tem que agir? Ela tem que ficar olhando, respeitando a manifestação porque ela é legítima, ou ela deve sim prevenir e reprimir quando existe a violência? Nós somos, como eu disse, o pessoal é contra qualquer tipo de violência, de depredação do patrimônio público ou privado, né? Agora, a polícia, eu acho que em muitos casos ela se excedeu, por isso que ela acabou acirrando mais os ânimos em relação às manifestações. Então, tanto é que as grandes manifestações cresceram no Brasil por conta da ação repressiva e exagerada da Polícia Militar em 2013, em junho de 2013, aqui exatamente no dia 13 de junho, eu estava lá participando. Sim, mas depois daquilo houve mudança na atuação da polícia. Sim, o senhor acha que melhorou? A própria polícia teve que recuar no seu processo de repressão, até porque a sociedade não aceitava mais aquele tipo de comportamento. Bom, agora, na Assembleia Legislativa, eu vi que o senhor fez um pedido aí, de convocação, presença dos promotores que estão nesse trabalho da investigação das denúncias, né, dessas empresas Alstom, Siemens, do cartel, e também numa insistência para poder que seja instalada a CPI. O senhor acredita que, mesmo com o Ministério Público divulgando nomes daqueles que estão envolvidos, que já estão pedindo ação judicial para essas pessoas, é necessário a CPI? É preciso CPI quando a investigação já avançou por essas instituições? Eu acho que é muito importante porque a Assembleia Legislativa tem o papel e tem a obrigação e a prerrogativa também de investigar. Ela não só legisla e representa a população, ela investiga também. É um assunto grave que envolve o Estado de São Paulo, envolve sobretudo a Assembleia Legislativa, Maria Lídia, porque a Assembleia Legislativa votou projetos autorizando os empréstimos do Banco Mundial, do BIRD, do BNDES para financiar a construção de linhas do metrô e da CPTM. E é um escândalo monstruoso, é muito dinheiro desviado dos cofres públicos. Por isso que nós estamos tentando instalar a CPI do trem-salão e, ao mesmo tempo, eu apresentei 2 requerimentos agora na Assembleia Legislativa, convocando o Robson Marinho, que é o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que foi da gestão do PSDB e que está sendo acusado de envolvimento, né, de receber dinheiro, inclusive dessas empresas, de receber propina, e também os promotores. Os promotores nós estamos convidando para que eles coloquem para a Assembleia Legislativa o teor das acusações. E a Assembleia aceitou? O senhor os requerimentos serão ainda aprovados na Comissão de Fiscalização e Controle. Espero que sejam aprovados, porque a Assembleia Legislativa, infelizmente, ela é base de sustentação do governador Geraldo Alckmin. Ela se tornou apenas um departamento, né? O Alckmin tem maioria, então a gente acaba tendo dificuldade de votar esses requerimentos. Mas nós estamos pressionando muito, a própria sociedade, a opinião pública já não aceita mais que a Assembleia Legislativa continue omissa em relação a essa investigação absurda. Agora, o senhor está falando em pressão. E lá no Congresso Nacional, em relação a essa instalação da CPI para investigar essa calamitosa história da compra da refinaria americana por um preço exorbitante, o PSOL está atuante? Sem dúvida, nós do PSOL somos coerentes. A mesma crítica que nós fazemos aqui em São Paulo ao Alckmin, ao PSDB, nós fazemos ao governo Dilma, nós somos coerentes. Então, nós estamos defendendo a CPI do Trem-Salão, apoiamos na época a CPI do Mensalão do PT e agora nós estamos defendendo também a CPI, uma investigação profunda nesse verdadeiro escândalo nacional da
Petrobras. O pessoal está a todo vapor tentando também instalar a CPI em Brasília, mantendo a coerência. E eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado, Maria Lísia. Boa noite, muito obrigada. Obrigado. Volto com você, Gabriel. Genro de Bin Laden é condenado por terrorismo em julgamento em Nova York. A justiça condenou Sulaiman Abdul Gaya, um dos genros de Osama Bin Laden e ex-porta-voz da Al-Qaeda, à prisão perpétua. Ele foi detido em 2013 em Ankara depois de atravessar a fronteira entre Irã e Turquia. Seu sogro, Osama Bin Laden, foi morto em maio de 2011 e era um dos membros fundadores da Al-Qaeda e responsável por diversos ataques terroristas, entre eles o do 11 de setembro. Surgem novas possíveis pistas do voo da Malaysia Airlines, que desapareceu no último dia 8. Satélites encontraram mais de 100 objetos flutuando no Oceano Índico. As imagens foram feitas no último domingo, mas só foram divulgadas hoje. De acordo com o ministro dos Transportes da Malásia, seriam 122 objetos espalhados por 400 metros quadrados e eles poderiam ser do voo da Malaysia Airlines. Os objetos estariam próximos aos locais das buscas. O governo afirma que o avião caiu e que não há sobreviventes. Sobe para 24 o número de mortes no deslizamento que aconteceu no sábado na área rural de Washington. 16 casas foram destruídas e mais de 100 pessoas continuam desaparecidas. Hoje, o grupo de salvamento divulgou um vídeo que mostra um helicóptero sobrevoando uma área da região atingida pela lama. Um bombeiro desce para resgatar um menino de 4 anos que sobreviveu à catástrofe. Papa Francisco aceita a renúncia do bispo alemão Monsenhor Franz Peter Terbas van Elst. O religioso estava afastado do cargo desde outubro do ano passado, depois de ser acusado de gastar mais de 30 milhões de euros na nova casa oficial da paróquia, a que pertencia na região alemã de Limburgo. Coreia do Norte lança 2 mísseis de médio alcance que passaram pelo território japonês. O ministro da Defesa do Japão condenou a ação e pediu que o país evite esse tipo de atividade. Enquanto isso, o premier norte-coreano se reunia com o líder da delegação russa para discutir acordos de cooperação econômica, científica e tecnológica entre as nações. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Para evitar a CPI, o ministro da Fazenda e a presidente da Petrobras vão explicar no Congresso como foi a compra da refinaria nos Estados Unidos. Condenado no STF, deputado federal Asdrubal Bentes, do PMDB, renuncia para não ser cassado. Passeata do sem-teto engarrafa o trânsito no centro. O prefeito Haddad desce do gabinete, sobe no carro de som e discursa para os manifestantes. Novas imagens podem ajudar a polícia a identificar o esquartejador de Higienópolis. A vítima ainda é desconhecida. Pesquisa mostra que jovens brasileiros estão bebendo cada vez mais cedo e que muitos não usam camisinha. O mistério do avião da Malaysia Airlines. Satélites encontraram mais de 100 objetos flutuando no Oceano Índico. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até lá, hein? Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã.